Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário. O tema de hoje é o seguinte: como não perder a fé em Deus? Exatamente isso. Pastor, como é que eu posso vivenciar as lutas que eu estou passando, as adversidades que eu estou enfrentando, sem perder a fé em Deus? Fica comigo, eu tenho chaves de sabedoria hoje de Deus para a sua vida, para você vencer as provações da vida sem perder a sua fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal. Esse canal não é meu, eu sempre falo, hein? Esse canal é nosso canal Devocional Diário. Fica comigo até o final porque você vai aprender muito hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Forte abraço para quem já é inscrito aqui do canal, que me acompanha todos os dias da semana. Bom, gente, vamos lá. Antes de eu trazer aqui a reflexão de hoje, como sempre, né? Tradição do canal, a gente sempre faz uma leitura bíblica. Eu quero ler com você hoje em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Olha só, gente, a gente precisa se fortalecer. Olha só, o texto é claro, hein? E aonde que eu tenho que me fortalecer? No Senhor, né? E na força, olha só, do seu poder. Se eu estou me sentindo fraco, então eu tenho que me fortalecer em Deus, porque dele é que vem a nossa força, em nome do Senhor Jesus. Pastor, como não perder a fé em Deus, pastor? Bom, vamos lá, gente. Olha, antes de eu começar a trazer as chaves, eu preciso dizer o seguinte, olha, muita atenção agora. A fé, gente, a fé é um alicerce essencial na vida cristã. Porém, a grande realidade é que os desafios, as perdas, as decepções, sim, podem nos fazer, às vezes, questionar a nossa confiança em Deus. Muitas vezes passa pelo processo mental tais questionamentos e dúvidas. Por isso que hoje eu quero deixar aqui para você, certo, algumas chaves de sabedoria para você não perder a sua fé em Deus. Exatamente isso, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, se você está passando, olha, por uma adversidade, por uma provação terrível na sua vida, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, gente, tenha uma visão otimista da vida. Exatamente isso. Tenha uma visão otimista da vida. A Bíblia diz assim, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, olha só: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que palavra poderosa, sabe, gente? Sabemos que todas as coisas. Então, a vida é cheia de altos e baixos. Essa que é a grande realidade. Mas manter uma visão otimista nos ajuda a enxergar além das circunstâncias imediatas, ou seja, além daquilo que os nossos olhos podem e estão enxergando, sabe, gente? É preciso a gente trazer essa consciência, certo? E fazer dela o nosso dever diário. Se conscientizar sempre, se lembrar sempre que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. Sabe, quando eu olho assim a palavra de Deus, por exemplo, no livro de Gênesis, né, a gente vê José. José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ele passou anos na prisão injustamente e apesar disso, ele permaneceu sendo uma pessoa otimista. Exatamente. Por quê? Porque ele confiava que Deus tinha um plano maior na sua vida. E a grande realidade é que a gente vê que no final, né, José se tornou governador do Egito e salvou a sua família. Sabe, é isso que você tem que pensar. Será que eu não estou passando por tudo isso que eu estou enfrentando? Não é porque Deus está preparando algo que vai beneficiar não só a mim, mas como toda a minha família?
Será que eu não estou passando por isso porque através da minha vida é que Deus vai resgatar a minha família? Porque a grande realidade é essa, né? Se não fosse José passar por tudo aquilo e ter ido para o Egito, gente, a família ia morrer de fome, porque houve fome exatamente em Israel, e a família de José estava passando fome praticamente, sabe? Então Deus já estava lá na frente, Deus já estava agindo através da vida de José para resgatar a sua família da miséria e de perecer de fome naquele deserto, sabe? É isso que você precisa entender. Talvez você esteja passando uma luta, uma adversidade na sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, talvez seja no trabalho, talvez seja na faculdade, talvez seja até na igreja. Você precisa entender isso, sabe? Ter uma visão otimista da vida. Sempre procure olhar pelo lado positivo das coisas. Isso faz muita diferença. Se o texto está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, e eu estou buscando viver uma vida correta, andar em santidade, andar em verdade, então se tudo que está acontecendo está dentro da vontade permissiva de Deus, e eu preciso entender isso, que muitas coisas que acontecem é porque Deus está planejando, está dentro do plano da vontade dele, lá no futuro, abençoar a minha vida, a minha família, seja no sentido familiar, seja no sentido pessoal, seja no sentido profissional, seja no sentido espiritual. Você precisa ter uma visão mais otimista da vida. Às vezes a gente tem uma tendência a sempre olhar pelo lado negativo, se esquecendo que dentro desse momento de crise, de adversidade, Deus está nos aperfeiçoando, nos preparando para algo melhor, e é isso que faz a gente continuar vivo diante das adversidades da vida. Portanto, tenha uma visão mais otimista da vida. Segunda chave que eu quero deixar, que é muito importante: pastor, como é que eu posso vencer as lutas sem perder a minha fé em Deus? Em segundo lugar, gente, olha, seja constante. Exatamente, seja constante. As mudanças acontecem um passo de cada vez. As mudanças, vou repetir, acontece, certo, através de um passo de cada vez. Então é preciso ser constante. Olha o que diz a Bíblia lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, olha só, se não desanimarmos. Você está vendo? Ou seja, eu preciso ter constância em Deus. O que é a constância? A constância é uma virtude essencial para quem realmente deseja crescer na fé. Ou seja, é manter, é dar um passo de cada vez. Muitas vezes a gente espera que as mudanças sejam instantâneas na minha vida ou na vida de outro. Não é assim que funciona, gente. Muitas vezes Deus trabalha através de processos. Grava essa palavra, processos. A gente não quer que as coisas aconteçam, na realidade, melhor dizendo, a gente quer que as coisas aconteçam, né, da noite para o dia, mas não é bem assim. As coisas acontecem dentro de processos, dentro de formação, dentro, certo, de um tempo determinado, certo, de aprendizagem, certo, de resultados que levam realmente, certo, para uma vida mais íntegra e mais completa em Deus. Portanto, seja paciente com o tempo de Deus e confie que Ele está agindo nesse tempo. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, acredite, Deus está agindo, e você precisa entender que essas mudanças são necessárias, mas para que essas mudanças aconteçam, é preciso você ser constante. Se você realmente quer vencer na vida sem perder a sua fé em Deus. Olha o exemplo bíblico de Noé, né? Noé construiu uma arca durante anos da sua vida, gente. Não foi assim da noite para o dia, foram anos da sua vida.
E durante esses anos, será que foi fácil para ele? Não, não foi, certo? Com certeza. Ele enfrentou a zombaria, ele enfrentou os desafios da construção, ele enfrentou a incredulidade das pessoas que não acreditavam nele e nem na palavra do Senhor. Gente, eles enfrentaram lutas e tribulação. Não foi fácil para Noé, mas ele o quê? Ele permaneceu fiel ao chamado do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha constância. E por causa da sua constância, ele salvou não somente a ele, né? Mas também toda a sua querida família e aqueles animais. Exatamente. Quando você lê ali no livro de Gênesis, né? Você pode ver essa história tão linda. Então veja, gente, ser constante é necessário para que haja mudanças significativas na sua vida. Agora não pense que é de uma vez, porque não é assim. É preciso dar um passo de cada vez. Agora esse passo tem que ser para frente, né? Não pode retroceder. Tem que ser um passo de cada vez, mas um passo para frente, caminhando com Deus, entendendo esse processo de transformação e mudança na sua vida ou na vida do próximo, em nome do Senhor Jesus. Como é que eu posso, pastor, não perder a minha fé em Deus? Em terceiro lugar, vamos lá. Não crie muitas expectativas, exatamente. Celebre pequenas vitórias. Não crie muita expectativa, sabe? Às vezes as pessoas criam uma expectativa muito grande e aí são decepcionadas. Você tem que celebrar. Aprenda isso, gente. Isso é muito importante para você. Aprenda a celebrar as pequenas vitórias de Deus na sua vida. Isso é muito importante. Celebre as pequenas vitórias. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 9. Diz assim, olha só: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra poderosa. O Senhor lhe dirige os passos. Gente, como isso é importante, né? É importante a gente traçar planos, pastor? É importante. Tem que traçar planos mesmo, exatamente. É o que o texto está dizendo. Nós precisamos traçar planos, né? Por quê, pastor? Porque Deus nos deu inteligência para isso. Nós somos seres inteligentes. Nós precisamos exatamente colocar essa inteligência em prática. Exatamente. Não é problema traçar planos, né? Se planejar, certo? Aliás, isso é muito prudente, né? A gente fazer isso. Agora, nós precisamos entender que é do Senhor que vem a resposta. Por isso que a gente precisa, sabe, não criar muitas expectativas. Ter expectativa é natural, é normal, mas às vezes elas são muito exageradas, exatamente. E isso pode levar a frustração, né? Exatamente, a frustração da vida. Então Deus nos ensina a valorizar sim as pequenas vitórias, pois são elas que nos conduzem a grandes vitórias e a grandes milagres, gente. É isso que a gente precisa entender. A gente vê, por exemplo, na vida de Elias, né? Elias, após vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele se sentiu desanimado, exatamente, ao perceber, certo, que ele estava sendo ameaçado. Olha só, gente, e Deus começou ali, certo, a tratar com Elias, né? Por quê? Porque ele foi para uma caverna, ele foi se esconder e tal. Então veja que ele vivenciou um momento de glória, um momento de honra, e ao mesmo tempo ele ficou frustrado, exatamente, ele se entristeceu, ele automaticamente ali, ele se sentiu, certo, fragilizado nas suas emoções e na sua vida espiritual. Talvez ele criou ali uma expectativa muito grande, certo, mas quando veio uma ameaça, certo, quase que insignificativa assim, né, olhando, né, lógico, né, não dentro daquele contexto atual ali, porque a grande realidade é que ela era a mulher do rei de Israel, né, que era Acabe, e ela dominava
imaginava, certo? Mas em vista de 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera, gente, mais de 800 falsos profetas, apenas uma mulher que manda uma palavra foi suficiente. Então veja que ele criou uma expectativa muito grande, mas quando o resultado, certo, que veio na sequência, né? Na sequência, que foi uma ameaça, deixou o profeta exatamente muito angustiado, muito triste, né? Ele realmente entrou num processo de depressão terrível, ao ponto de pedir a morte. Então veja, cuidado, certo? Não crie muita expectativa. Por isso que é importante você fazer o quê? Celebre as pequenas vitórias, celebre, agradeça, sabe, gente? Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, certo? Pelas pequenas realizações que já foram conquistadas. Isso é muito importante na sua vida. Eu quero deixar a última lição aqui. Como não perder a sua fé em Deus? Então não se esqueça. Primeiro, tenha uma visão otimista da vida. Isso é muito importante. Seja constante, certo? As mudanças acontecem um passo de cada vez. Não crie muita expectativa. E a terceira, celebre as pequenas vitórias, né? E a quarta, pastor? A quarta é o seguinte, olha, fica comigo que eu vou já deixar aqui para você. Não vai embora não. Faz o seguinte, eu peço para você, todos que estão aqui, aperta o like, gente, aperta o joinha, aperta esse botão positivo aqui, esse dedinho aqui embaixo, aperta aí, em nome do Senhor Jesus, que é pro YouTube enviar essa palavra para outras vidas, tá bom? Peço também para você, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, pastor, ainda não sou inscrito, estou aqui pela primeira vez, você está ouvindo Deus falar com você? Estou ouvindo, pastor, Deus está falando com você e Deus quer falar mais com você, mas para isso você precisa se inscrever, né? Que é para você receber as notificações aí todas as vezes que eu entrar aqui. Faça o seguinte, aperta aqui nesse botão, o inscreva-se, pode apertar agora, você não vai sair aqui do devocional, tá bom? Aperte, você viu que apareceu o símbolo de um sino e do lado a palavra todas? Tu clica no sino também e clica na palavra todas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fazendo isso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal, tá? Gente, vamos lá, a última chave é o seguinte, olha, aprenda a lidar com as perdas. Ai, pastor, reza das nossas mãos ou algo saia da nossa vida para que possamos receber algo maior da parte de Deus. Então você precisa encarar as perdas como oportunidades, exatamente, de confiar mais ainda profundamente em Deus, em saber que Ele está no controle da sua vida. A gente vê isso no livro de Jó, e exatamente Jó, que é o personagem, né? Ele perdeu tudo que possuía, certo? Perdeu a sua riqueza, perdeu a sua saúde, perdeu até mesmo, né, a sua família, mas ele nunca abandonou a sua fé, gente. A sua fidelidade foi recompensada e Deus restaurou tudo em dobro na sua vida. Sabe, tem coisas que realmente precisam sair, precisam realmente, sabe, nos deixar, porque são coisas que nos atrapalham, são coisas que realmente não fazem parte da nossa jornada, é fardo para nós. Então você precisa entender isso. A vida também tem perdas e a gente precisa saber lidar com essas perdas, exatamente, para quê? Para que a gente viva o melhor de Deus na nossa vida. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que coisa poderosa, sabe? Hoje é dia de você refletir nessas chaves de sabedoria, sabe? Aprenda a lidar com as perdas, isso é muito importante. Reflita, certo? Não crie muita expectativa, celebre as pequenas vitórias. Você está celebrando as vitórias? Você está sendo constante em Deus? Você está dando um passo realmente de cada vez na sua rotina com Deus? Você tem uma visão otimista da vida? São passos que realmente, se você seguir isso aqui, com certeza você nunca vai perder a sua fé em Deus, porque a forma como você vê a vida é a forma como você vai lidar com as situações que você enfrenta diariamente. Por isso,
É importante a gente dizer que a fé não é a ausência de luta, gente, mas é a certeza de que Deus está com você em cada uma dessas provações. E quando você cultiva uma visão positiva da vida, uma visão otimista, certo? Pode ter certeza que você vai viver os processos de Deus na sua vida e você vai aprender realmente a celebrar a cada passo que você dá em direção ao teu progresso e aceitar as perdas como parte dessa jornada. E isso vai tornar o quê? Você uma pessoa que tenha uma fé inabalável em Deus. Por isso é preciso, sabe, confiar em Deus. Gente, Ele está trabalhando na sua vida. Mesmo quando você não pode ver ou sentir, persevere, pois Ele é fiel para cumprir as suas promessas, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero deixar Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, sabe? E não se apoie em seu próprio entendimento. Salmos 46, versículo 10, que diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a porção do dia para a sua vida. Toma posse da palavra do Senhor. Ore agora com o pastor. Ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Não se esqueça, gente, compartilha com 7 pessoas que você ama, envia lá no WhatsApp dela essa palavra agora e diz: olha, já se inscreva no canal, que é para você receber todos os dias uma palavra de Deus como essa, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Logo mais nós estamos de volta para mais um momento de oração aqui no canal ou um devocional diário. Um forte abraço, Deus te abençoe.